Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula de citologia. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de análise, de estudos sobre os cromossomos, né? Então, vamos fazer uma análise cromossômica agora, né? A gente falou sobre a estrutura do cromossomo e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o conjunto dos cromossomos, né? Naquela investigação das características genéticas, né? Então, nos seres pluricelulares, nós, humanos, que temos muitas células, a análise dos cromossomos é atualmente um dos maiores referenciais para o estudo de várias características genéticas. Então, a análise de cada cromossomo nos revela tudo sobre nós, né? Que doenças que nós vamos ter, que podemos ter, que teremos no futuro. Então, isso está se estudando muito, porque é através destas características genéticas que se consegue determinar todos os fatores de vida de um indivíduo, né? Principalmente os pluricelulares como nós, seres humanos, né? Então, sendo útil especialmente para o aconselhamento genético e prevenção de doença. Por exemplo, antes do casamento, se um homem e uma mulher têm incompatibilidades genéticas ou não têm, que vão ser transmitidas aos seus descendentes, então eles podem fazer um tratamento, eles podem vir a prevenir algumas doenças que poderiam ser transmitidas para seus descendentes, né? Então, isso é feito através da análise cromossômica, né? E da união dos dois cromossomos vai se perceber, a gente falou isso em aulas anteriores, aqueles cálculos de probabilidade, de frequência. Então, se um cruzamento genético entre os pais vai dar mais probabilidade ou menos probabilidade de se ter doenças transmissíveis ou hereditárias, né? A análise cromossômica refere-se ao número, à forma e ao tamanho dos cromossomos. Então, nós fazemos um mapa genético, um mapa dos cromossomos. Então, a gente analisa quantos cromossomos cada espécie tem, as formas dos cromossomos, né? Se são metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos, né? Que a gente já viu na aula passada, certo? A gente vai ver o tamanho desses cromossomos, se são cromossomos normais ou se são cromossomos gigantes, se são plumosos ou se são puffs, né? Então, isso tudo vai ser estudado nesta análise cromossomo, né? Então, quanto ao número de cromossomos, as células são classificadas em diploides ou haploides. A gente já vem falando isso há muito tempo, né? Então, de forma genérica, o número haploide ou diploide. Quando o cromossomo é duplo, ele é diploide. Quando ele é simples, ele é haploide. Então, quando possuem dois cromossomos de cada par, então tem um par 22, vai ter dois pares 22. Isto acontece, lembrem, vamos lembrar quando que isso acontece. Nós temos uma célula-mãe com seus, vamos pegar uma célula-mãe somática humana, né? Com seus 22 pares de cromossomos, que dão 44 cromossomos. Então, estou falando de células somáticas, certo? Antes desta célula se dividir, porque se ela se dividir, ela vai ter que transmitir suas heranças e suas características hereditárias para as células que ela se dividir. Então, se ela fizer uma divisão, antes dela fazer essa divisão, ela faz o quê? A duplicação dos seus cromossomos, tá? Esta duplicação é chamada de 2N, células diploides, que possuem os dois cromossomos, os dois pares de um mesmo cromossomo, né? Tá? Ou células haploides, que já se dividiu, então tem um par único, que é um N, né? Quando possui apenas um cromossomo de cada par, né? Tá?
Então, o par 22 só vai possuir um cromossomo na célula N. Na célula 2N vai possuir 2 pares 22 daquele cromossomo. Os 2 cromossomos do mesmo par encontrados nas células diploides são chamados de homólogos. Então, agora talvez esteja claro para vocês, eu precisava esperar até aqui para explicar. Então, quando nós temos um par e este par se divide, se multiplica, se multiplica, então ele vai ter 2 pares do cromossomo 22, e esses 2 pares são ditos homólogos, porque são iguais, e aí nós temos alelos iguais nesses cromossomos, né? E temos vários alelos, tá certo? Ok? E sendo idênticos na forma e no tamanho. Quem? Os cromossomos homólogos são idênticos, tá? Não, por quê? Porque são exatamente cópias da célula-mãe, né? Então, a célula-mãe, a menos que sofra uma mutação, e aí a gente já viu alguns processos ou fenômenos que levam a sofrer mutações, né? As células filhas têm que ser exatamente iguais à célula-mãe, tá? Então, a seguir apresenta-se o número diploide de cromossomos em algumas espécies e percebe que existem espécies diferentes com o mesmo número de cromossomos. Então, olha lá. Nos seres humanos, nós temos 46 cromossomos, número diploide, tá? No cachorro, 78. Na drosófila, 8. Eu falei para vocês nas aulas anteriores por que se estuda tanto a drosófila. Porque ela tem um número muito pequeno de cromossomos, né? E isso já são diploides, né? Tomate, 24. Chimpanzé, 48. Boi, 60. Camarão, 254. São muitos cromossomos. Pernilongo, 6, tabaco, 24, bonobo, que é o chimpanzé do Pirineu. Então, aqui são exemplos do número de cromossomos diploides, tá? O que identifica uma espécie não é um número de cromossomo, tá? Então, por quê? Porque várias espécies podem ter o mesmo número de cromossomos. Então, não é porque uma célula tem 46 cromossomos que ela vai ser necessariamente de um humano. Pode ter outras espécies que tenham também 46 cromossomos, né? Mas a sequência das bases nitrogenadas. Agora a gente volta lá para as aulas de genética, onde a gente falou e detalhou as questões das bases nitrogenadas. Então, cada espécie tem uma sequência específica daquelas bases nitrogenadas. E é isso que diferencia um cromossomo de outro cromossomo. Tá? Tipos de cromossomos: autossomos ou cromossomos somáticos são aqueles que determinam, então, autossomos ou cromossomos somáticos são aqueles que determinam as características somáticas, isto é, comuns aos machos e às fêmeas. Então, todas as características existentes no macho são existentes nas fêmeas nos cromossomos somáticos ou autossomos. Já os heterossomos ou os cromossomos sexuais, que são o X e o Y, X para o masculino e X para o feminino, Y para o masculino, né? Ou alossolos também, são os cromossomos que, além das características somáticas, então também tem algumas características somáticas aí nestes cromossomos sexuais, determinam também o sexo do indivíduo, né? Então são eles os responsáveis pela definição do sexo do indivíduo, tá? Então, nos seres humanos existem 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossomos ou cromossomos somáticos e um par heterossomo ou cromossomo sexual, né? Que pode ser XX ou XY. Se for XY, é masculino. Se for XX, é feminino, tá?
Então, 22 pares de autossomos vezes 2, 44. Mais XY vezes 2, mais 2, 46. Determina masculino. 22 pares de autossomos mais XX determina o feminino. Então, 22 mais 1, 23. 22 mais 1, 23. Ou 46 cromossomos, né? Então, 22 pares de cromossomos, ou 44 cromossomos, tá? É o conjunto haploide. Então, quando falarmos em 23 ou 22 mais 1, nós estamos falando em conjunto haploide dos cromossomos existentes em uma célula. É possível dizer que uma célula haploide possui um genoma. Uma diploide, 2 Ns, possui 2 genomas. Uma triploide, pode haver triploide? Pode haver espécies que há triploide. Possui 3 genomas e assim por diante. Nos seres humanos, um genoma tem 23 cromossomos. Então, tem 23 cromossomos. Este é o mapa cromossômico, né, dos humanos, certo? Ok? Este é o genoma humano. Nós temos 23 cromossomos. Nesses 23 cromossomos, lembrando 22 autossomos mais o cromossomo sexual, carregam todas as nossas características, todas as nossas simples informações, vão nos dizer se vamos ser doentes, não vamos ser doentes, como que vamos ser, se vamos ser altos, gordos, magros, se vamos ter diabetes, não vamos ter diabetes. Tudo, pessoal, tudo está dentro desses 23 cromossomos, ok? Então, o Projeto Genoma Humano, PGH, que é uma grande pesquisa mundial comandada e financiada principalmente pelo governo norte-americano, objetiva identificar e localizar todos os genes humanos. Tá? Por que isso também é importante? Porque com algumas situações, a gente falou aqui nas aulas anteriores sobre alguns isolamentos genéticos, né? Esses isolamentos genéticos acabam carregando uma característica específica, e eu citei aqui o exemplo da ilha, uma das ilhas, né? A ilha de Lençóis, no Maranhão, que no passado estava formando um isolamento genético para a característica de albinismo. Então, uma vez identificado, busca-se indivíduos que não tenham esse alelo, dominante, recessivo, não tenham essa característica, e leva-se a introduzir este indivíduo dentro da população para voltar com que aqueles alelos de albinismo, né, aquele gene de albinismo, se tornem ou apresente níveis normais, assim evite com que esta doença se propague a todos os seus descendentes. Então isso o governo, os vários governos, principalmente o governo americano, está estudando para identificar esses genomas, esses cromossomos, essas características, para começar a tratar geneticamente algumas doenças, assim evitando que essas doenças se propaguem para novas gerações futuras. Doenças que normalmente podem acontecer devido ao isolamento genético, ao cruzamento de mesmos indivíduos de uma mesma família, né? E isso a gente já falou que é muito perigoso, tá? Então, este mapeamento é feito somente em apenas um dos cromossomos de cada par, pois se existe um gene para uma determinada característica num certo ponto do cromossomo, no cromossomo homólogo, na mesma posição, locus, a gente já sabe o que é isso, existirá certamente um segundo gene para a mesma característica, né? Então, se nós temos, vou fazer um X aqui, 2 cromossomos iguais, então duplo, nós só precisamos estudar num deles, porque o outro vai ser exatamente igual àquele anterior, né? Então, por isso que a gente só analisa
a gente fala que analisa 23 cromossomos no ser humano. Então, nos humanos são encontrados um pouco mais de 20 mil genes. Esses 20 mil genes estão distribuídos nesses 23 cromossomos, né? A primeira parte do PGH descobriu a sequência das bases nitrogenadas que formam o gene humano. Então, cada um desses genes tem uma sequência de bases nitrogenadas. A soma de todas essas bases nitrogenadas forma o genoma humano. Então, lembrando aqui os alelos, né? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, aqui nós temos uma cromátide simples, uma cromatide simples, que ela vai se duplicar e vai apresentar estes mesmos genes, esses mesmos alelos nesses mesmos locos, né? E ao duplicar isso também para o cromossomo homólogo, vai se repetir. Então, os genes alelos carregam informações para uma mesma característica, né? Então, vamos ver, olho azul, olho verde, olho castanho, né? Estão situados em cromossomos homólogos e ocupam o mesmo locus, né? Tá? Então, mesma característica. Esse gene A vai falar sobre a possibilidade de alguém ser daltônico. Esse é gene Azinho, da mesma forma, porque tem a mesma característica, a mesma informação e estão localizados no mesmo locus do cromossomo. Então, cromossomos homólogos possuem genes para as mesmas características, situados nos mesmos loci, que é plural de locus, né? Tudo isso a gente já viu, estamos aproveitando aqui então para fazer uma revisão, mas agora nós estamos olhando isso sobre o aspecto da citologia, né? Não da genética. Então, quantos cromossomos devem ser analisados pelo PGH? É preciso lembrar que os cromossomos X e Y pertencem ao mesmo par, porém não são totalmente iguais, sendo o cromossomo X maior e, portanto, com mais genes do que o cromossomo Y. Então, o PGH deve analisar quanto? 24 cromossomos, 22 mais o X mais o Y. Por que mais o X ou mais o Y? Porque se analisar só 22 mais o X, o Y vai estar fora e o Y é diferente, tem características diferentes do que o X. E a mesma coisa se analisar 22 autossomos mais o Y. O X vai estar fora porque possui características diferentes. Então, precisamos analisar 24 cromossomos, tá? Então, o nosso mapa genético vai ter 22 autossomos mais 2 heterossomos, né? Mais 2 cromossomos sexuais. Cariótipo. Então, o que é o cariótipo? É o conjunto de todos os dados referente à forma, tamanho e número dos cromossomos. É encontrado nas células somáticas dos indivíduos de uma determinada espécie. Por exemplo, aqui nós temos o cariótipo humano, com os cromossomos duplos, né? Se contarmos aqui, nós vamos encontrar 46. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, né? Então, lembrando, 46 por quê? Porque ou ele vai ter esse, ou ele vai ter esse, né? Ou ele vai ser masculino, ou ele vai ser feminino. Pode ter os dois? Às vezes pode até ter os dois, né? Temos aí os hermafroditas, né? Tá? O que é interessante olhar aqui? Então, primeira coisa, nos diz em relação ao número 23 cromossomos, 22 autossomos mais o cromossomo sexual, que pode ser XY ou XX. Forma, então aqui a gente vê metacêntrico, submetacêntrico, metacêntrico, submetacêntrico, submetacêntrico, metacêntrico, acrocêntrico, ou, na verdade, poderíamos chamar esse aqui de
telocêntrico, porque não tem a parte superior, né? Esses menorzinhos, e assim sucessivamente. Aqui, claro, é um desenho, a gente não consegue determinar especificamente, precisávamos de uma imagem microscópica para saber exatamente se eles são telocêntricos ou acrocêntricos, né? Mas aqui mostra para vocês então a forma, o tamanho. Percebam que estes são menores do que estes são menores que estes são menores que estes, e mostram então a forma, o tamanho e o número dos cromossomos humanos, tá? Isso, quem está trabalhando nisso é o programa de genoma humano, tá? Ideograma ou cariograma do cariótipo humano é o mapeamento dos cromossomos da espécie estudada. Para se efetuar esse estudo, são tiradas fotografias de células que se encontram em mitose na fase metáfase. Por que mitose na fase metáfase? Porque na mitose, né, nós temos os dois pares dos cromossomos, são 2 N's ainda, e os cromossomos estão extremamente condensados, então nós teremos mais facilidades para vê-los. Fazem que os cromossomos se encontram mais espiralizados e, portanto, mais nítidos, né? Tá? Certo? Então, as fotos são então ampliadas, os cromossomos recortados e a seguir colados numa folha por ordem de tamanho, né? Aos pares, dos maiores para os menores, aos pares, sim, aos pares, por isso que é na mitose. Técnica adotada a partir do Congresso Internacional de Denver no século XX em Colorado. Então aqui a gente consegue ver o cromossomo duplo, número 1, número 2, então a gente vê que esse é um metacêntrico, esse é um submetacêntrico, esse está mais para um metracêntrico, esse está um submetracêntrico, um submetacêntrico também, né? E aí a gente consegue ver as bandas claras, as bandas lisas, ok? A gente consegue ver quais são os telocêntricos, os quais são os acrocêntricos, ok? Correto? E o X e o Y, né? Então perceba a diferença entre o X e o Y, e assim a gente consegue então fazer o que é chamado de ideograma. Cariograma é um desenho, é mais um mostra, separa. E o ideograma já faz uma análise mais caracterizada. Através do ideograma, a gente consegue identificar a paternidade de alguns indivíduos, porque a gente consegue avaliar as bandas claras e escuras desse processo. Tá? Então, no cariograma ou ideograma humano, é possível notar que os cromossomos com satélites, pares 13, 14, 15, 21 e 22, então vamos voltar, 13, 14, 15, 21 e 22, tem satélites aqui, né? Tá certo? Ok? Portanto, organizadores de nucleolos são acrocêntricos. São acrocêntricos, são organizadores de nucleolos. Segundo a classificação adotada em Denver, os cromossomos humanos foram separados em 7 grupos, A a G, ou 1 a 8, 1 a 7. Então, A a G. Então, esses 23 cromossomos foram separados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, tá? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 grupos, ou 7 grupos. E 22 pares de autossomos, de 1 a 22. Então, 22, por que esse 8? Esse está fora, esse é cromossomo sexual. Nós estamos falando dos acrossomos, né? Tá? Nós estamos falando dos autossomos, dos cromossomos somáticos, né? E um par de cromossomos sexuais, XX nas mulheres, XY nos homens. Então, é dessa forma que se
agrupou os cromossomos. Então, nesta classificação, o cromossomo 1 é o maior e o cromossomo Y é o menor. Então, olha lá, cromossomo 1, né, é o maior e o cromossomo Y é o menor. Então, nós temos aqui o maior e o menor. O maior é o 1, então lembra-se, ele é organizado conforme o tamanho, e o menor vai ser o Y, tá? Observa-se também que a maioria é do tipo submetacêntrico, né? Que é o centrômero um pouquinho deslocado, não perfeitamente centralizado, né? Tá? O cromossomo X pertence ao grupo C e o Y ao grupo G. Então, nós temos um grupo G aqui. Por que pertence? Porque tem estruturas iguais. Olha assim, olha aqui e olha este aqui com este aqui, né? Então, eles possuem uma estrutura, uma forma igual. Então, por isso que é dito que o cromossomo X pertence ao grupo C e o cromossomo Y ao grupo G. Por quê? Porque as características estão iguais. Porém, eles permanecem separados, são analisados separadamente, né? Eles não entram no grupo geral. Tá? Então, nesta classificação, o cromossomo 1, que é o maior, e o cromossomo Y, que é o menor, né? Observa-se também que a maioria é do tipo submetacêntrico e o cromossomo X, então, só repetindo aqui para vocês, e aí a gente percebe aqui. Grupo A, de 1 a 3, possui tamanho grande, aproximadamente mediano, o centrômero, né? 4 a 5, submediano. E assim sucessivamente vocês vão poder observar. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então esse quadro resume este cariograma aqui, tá? Cromatina sexual. O que é a cromatina sexual? Quando se analisa o núcleo de uma célula somática em intérfase, nos indivíduos do sexo feminino normais da espécie humana, sempre aparece um corpúsculo mais intensamente corado e colado na face interna da carioteca, que é o corpúsculo de Barr. A gente já falou sobre ele. E que representa, então ele consegue se corar de uma certa forma, e isso faz-se um teste, é chamado de cromatina sexual. Então, se uma célula apresentar esta cromatina sexual, ela é dita uma célula feminina. Isso é um teste que é muito feito para estudar os hermafroditas, para saber se eles têm mais características, e as características orgânicas deste indivíduo são mais femininas ou femininas. Se tiverem cromatina sexual, a gente consegue concluir que são femininas, tá? Então, corresponde muitos atletas aí, com os dois sexos, né, hermafroditas, através desse teste consegue saber se ele tem características fisiológicas femininas ou masculinas, que é diferente da morfologia externa, né? Às vezes a morfologia externa pode dar mais peito, menos pênis, menos peito, mas a característica fisiológica é diferente, tá? Então corresponde ao segundo grupo, ao segundo cromossomo X presente nas mulheres normais, condensado, enrolado e inativo. Então, lá nas células sexuais, no cromossomo sexual, vai ter que apresentar o corpúsculo de Barr, né? Em alguns casos anormais, podem aparecer cromatinas sexuais em homens. Podem. Já falei, já repeti, já falei de novo para vocês que a gente não afirma nada na biologia, a gente fala que pode, que é provável que,
né? Se forem encontradas duas cromatinas sexuais nas células de um homem, por exemplo, ele possuirá, além dos cromossomos XY, mais 2 cromossomos sexuais X. Portanto, o cariótipo será de 44 autossomos mais XXXY. Então, ele possui mais ainda mais um cromossomo, né? Então, isso é uma anomalia. Tá? Significa que ele não será um indivíduo normal. Provavelmente apresentará uma síndrome chamada de Klinefelter. Tá? O cromossomo X inativo pode ser aquele de origem paterna ou aquele de origem materna. Portanto, a inativação é aleatória. Pode existir ou não existir. Se for de origem materna e ele for um homem, então é óbvio que o cromossomo X de origem materna está inativo. Um outro fato observado é que a inativação ocorre nas primeiras divisões do zigoto, durante a segmentação, clivagem, lá na fase de formação do embrião. Tá? Uma mesma mulher apresenta células com X inativo provenientes do pai e células com X inativo provenientes da mãe. Então, a mesma coisa, uma mulher já vai possuir X inativos provenientes do pai e células com X inativo provenientes da mãe. Então, ela pode apresentar as duas em dobro, né? naquele cromossomo duplicado. Observar que homens e mulheres só apresentam um X ativo, né? Então, por mais que tenham 3X aqui, somente um X é que vai estar ativo. Somente um deles, pode até ter 3, mas somente um deles vai estar ativo com doses iguais de DNA nos X ativos, tá? Corpúsculo de drumstick ou em banqueta de tambor, né? São expansões laterais em forma de baqueta do núcleo do leucócitos polimorfonucleares, glóbulos brancos, especializados em fagocítese. Então, é esta parte que vocês não conseguem ver direito aqui, eu vou assinalar, tá? Ela é muito pequenininha. Esse é o corpúsculo de drumstick, tá? Lá nos glóbulos brancos, né? Tá? A fagocitose. Também aparece nas mulheres normais, corresponde a uma região de cromatina mais condensada, ou heterocromatina. Então, esta é uma região chamada de heterocromatina. A gente consegue ver nessas fotos por esta forte imagem aqui evidenciada, então, dessa maneira, né? Tá? Determinação do sexo, considerando apenas os cromossomos sexuais, observar como ocorre a determinação do sexo na espécie humana. Então, vamos lá. Nós temos aqui um pai homem, então macho, né? Macho, e uma mulher, a mãe, pai e mãe. Então, os dois com 44 cromossomos autossomos, mais o X e o Y no masculino, mais o X e o X no feminino. Vão gerar que gametas? Vão gerar 22 autossomos mais X, 22 autossomos mais Y. São os dois gametas possíveis do homem gerar. Já a mulher gera somente um tipo de gameta, só que aqui são dois, né, também, tá? Mas é só um tipo de gameta que a mulher gera. Quando a gente cruza este com este, né, nós vamos ter o quê? 44 cromossomos autossomos mais XX. Se nós cruzarmos este com este, nós vamos ter 44 cromossomos autossomos mais XY. E a porcentagem, então, geral é de 50% homem e 50% mulher. Óbvio, né, que não vai ter diferença, né? Então, normalmente, sem mutações, sem aberrações, sem nenhuma
variabilidade genética e característica que transforme ou que gere, por exemplo, um hermafrodita, 50% de probabilidade do descendente ser homem, 50% dele ser mulher. Tá certo? Então aqui nós terminamos mais esta parte do cromossomo e, novamente, revisem, estudem para que a gente possa estar bem amparado para a próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.